dia, segundo ano. Então, eu já gravei 2 vídeos, né? Um vídeo foi o vídeo de boas-vindas e o outro vídeo, o segundo vídeo, né, para vocês, foi falando, né, sobre ácidos, né? A gente vendo algumas coisas sobre os ácidos. Só que aí eu queria falar para vocês que eu já estou me adiantando, já estou gravando esse terceiro vídeo para vocês. Mas, em geral, no dia eu vou estar avisando nos grupos se a aula vai ser pelo Google Meet, né? Ou até pelo WhatsApp, que agora diz que já está podendo fazer com várias pessoas no WhatsApp, ou se vai ser uma aula gravada, né? Por via das dúvidas, eu já estou gravando, me adiantando gravando esses vídeos, porque como eu já expliquei para vocês, né, antes, se eu não puder, eu já tenho um vídeo pronto para vocês não ficarem sem aula. Tá bom? Mas aos poucos eu vou dando os avisos no grupo, eu vou explicando, e aí eu vou deixando vocês orientados, tá certo? Olha só, a gente vai finalizar essa parte introdutória de ácidos hoje, para depois a gente partir para alguns assuntos do nosso dia a dia, tá certo? Trazendo os ácidos, as bases para o nosso dia a dia. Mas essa primeira parte de ácido é importante a gente ver. Uma outra coisa que eu quero pedir desculpa para vocês é porque, assim, como vocês já sabem que eu não sou essa pessoa expert, estou aprendendo aos poucos essa questão do vídeo. Um problema que tem no vídeo é quando a gente vai tentar colocar alguma vinheta, alguma coisa assim, acaba ficando mais pesado. Por conta do programa também, que eu não tô com um programa de vídeo muito bom. Então, eu tô meio que aprendendo. Aí, o que acontece? Eu já percebi, reassistindo os vídeos para poder passar para vocês, que a voz fica desconectada, né? O tempo fica diferente da voz com relação à imagem. Aí acaba atrapalhando um pouquinho, né? O entendimento. É um pouco ruim. Mas é por quê? Porque eu estou usando um aplicativo de vídeo e tudo do computador. Um aplicativo qualquer. Eu não estou usando um aplicativo bom. Então, essas coisas meio que a gente tem que estar aprendendo. Eu já estou futucando um monte de coisa, já estou aprendendo sozinha, assim, algumas coisas, mas a questão toda não é aprender. No meu caso, a questão toda é o tempo para poder estar editando, para poder estar fazendo um vídeo super legal, para poder. Você tem que sentar e ter tempo para isso. E é justamente o que eu não tenho, é tempo. É justamente por isso que eu estou gravando no tempo, no horário que eu posso para vocês. Mas aos poucos a gente vai melhorando. Cada dia que passar eu vou tentar melhorar alguma coisinha, algum aspecto, tá certo? Aí vamos lá. Olha só, a gente vai começar falando um pouquinho dos ácidos e aí a gente vai lembrar não, a gente vai aprender que existem 2 tipos, né? Principais aí de átomos, que são os átomos que possuem oxigênio e os que não possuem oxigênio. E aí vocês vão ouvir falar muito quando estiver lendo alguma questão sobre ácidos, mesmo que não seja com a nossa disciplina aqui agora, mas no decorrer da vida, nem vestibular, vocês vão ouvir falar hidrácido, oxiácido, determinado oxiácido tal e tal. Aí é bom vocês saberem o que é. O nome já fala, tá bom? Então, hidrácidos são os que não têm oxigênio, não possuem oxigênio, o O ali de oxigênio, tá bom, gente? E oxiácidos são aqueles que sim, eles possuem oxigênio. Possui oxigênio. Então, quando a gente estiver falando de hidrácido, vai ser aquele que não vai ter oxigênio naquela fórmula molecular. Então, quando você olhar aquela fórmula molecular e você vê que tem o hidrogênio e um outro elemento químico, mas não tem oxigênio, aí você já sabe, se não tem oxigênio, então se trata de hidrácido. E aí, se tiver um H de hidrogênio, em geral vai ter esse hidrogênio, e aí vem um oxigênio no final e um outro elemento no meio, você vai ver que existe, óbvio, o oxigênio no final. Então, se trata de um oxiácido, tá certo? Ele possui oxigênio. Tranquilo aí? É bem simples. Só é você olhar ali, você olhou aquela moléculazinha ali, você já pode analisar. Aí vem uns detalhes também. Essa questão, gente, de nomenclatura, eu não vou estar cobrando de vocês detalhes, certo? No final vou passar uma pesquisazinha para vocês, para ser aquele tempo, né? Fora a videoaula.
Mas não vou ficar cobrando decorar muita questão de nomenclatura, porque as nomenclaturas também têm muitas exceções e muitas coisas que vão acrescentando. Então é muita decoreba. Então é uma coisa assim que vocês vão aprendendo no dia a dia mesmo, lendo as questões, vão vendo. Então é só uma questão de observação. Aí as nomenclaturas dos hidrácidos é assim. Em geral, né? Vai ter o hidrogênio e o elemento químico. Aí nos hidrácidos, deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Nos hidrácidos vai ter o nome do elemento, você vai pegar o nome do elemento e acrescentar a palavra hídrico. Tá vendo aí? Hídrico. Aí vamos olhar aqui, tem HCl, isso é um ácido, tá bom? Mas como é o nome desse ácido? Lá tá dizendo que eu tenho que pegar o nome do elemento. Cl é o quê? Alguém lembra? Então, se lembra ou se não lembra, olha ele aqui. Cl é o quê? Cloro. Então, é um ácido, ó, vou colocar aqui cloro. Só que ele me disse que para eu dar o nome aqui, eu preciso pegar o nome do elemento e acrescentar hídrico. Então, para não ficar clorohídrico, eu apago esse O e acrescento hídrico. Então, ficou o quê? Ácido clorídrico. Tá bom? Então, tá terminando com hídrico, eu já sei que se trata de um hidrácido. Pelo nome, mas se eu visse só essa fórmula aqui assim, molecular, HCl, eu ia procurar. Tem oxigênio? Não, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, eu já sei que é um hidrácido. Tá bom? Então, eu vou saber que é um hidrácido tanto pelo nome, que termina com hídrico, quanto pela fórmula molecular aqui que eu tô vendo que não tem oxigênio. Tá bom, gente? Tá bem simplesinho isso daí. Depois a gente vai pesquisar outras fórmulas para poder dar o nome, tá bom? Mas pouco, bem simples. Aí vamos lá, sobre a força dos hidrácidos. Isso daqui também é citado no caderno do estudante de vocês, por isso que eu também estou falando aqui. Com relação à força dos hidrácidos, olha só, todos os hidrácidos, que são esses elementos que estão na família 7A, lá da tabela periódica, que vocês já estudaram no primeiro ano na tabela periódica, todos vão ser fortes, tá bom? E depois a gente vai ver uma continha, quando a gente for ver a parte de oxiácido, tem uma continha, tá certo? Também. E aí vocês vão ver que existe uma numeração. E aí, em geral, as numerações que vão ficar lá para cima, a partir de 2, acima de 2, são ácidos fortes. Aí, olha só, todos da família 7A vão ser fortes. Aí é fácil de memorizar. Todos da família 7A são fortes. E só que vai ter uma exceção. A exceção é o HF, que é moderado. Bruna, mas como é o nome desse ácido aí, HF? Aí vem a dica. F é o que, gente? Flúor. Se F é flúor, eu vou pegar esse nome e acrescentar hídrico. Vai ser ácido o quê? Não vou responder, só é juntar. Aí eu vou deixar para quando eu passar um exercíciozinho para vocês, que é a pesquisazinha que vocês vão fazer. Aí vocês vão juntar aí, mas já tá dizendo, né? Flúor mais hídrico. Já foi. Já é o nome aqui desse ácido. Então, todos que estão lá presentes na família 7A vão ser fortes, mas existe essa exceção. Aí você lembra? A exceção vai ser o flúor, beleza? Eu vou estar pausando esse vídeo aqui para mim poder copiar e falar sobre os oxiácidos, tá certo? Eu vou sempre me afastando assim. Tudo isso tem no livro de vocês, tem pela internet aí vários vídeos do YouTube, artigos, várias coisas no Google vocês acham, mas eu sei que tem gente que gosta de estudar aquilo que eu falei e tem gente que gosta de estar colocando o seu esquemazinho no caderno, tá certo? Porque eu conheço vocês e eu sei que a maioria gosta de fazer isso. Então, em geral, eu sempre vou estar me afastando assim, porque dá para pausar o vídeo e fazer seu esquemazinho no caderno e depois voltar o vídeo, tá certo? Então, sempre quando eu me afasto assim é para poder dar essa chance para quem gosta de colocar seus esquemas. Aí eu vou estar pausando e retornando. Peraí. Pronto.
retornando aqui o meu pause, já apaguei a parte anterior, vamos aqui com a próxima parte, que é a do oxiácido. Deixa eu ver, tá um pouquinho claro esse piloto, aí eu peguei e troquei. Olha só, o oxiácido a gente já viu, o nome já tá falando, oxi. Então vai ter o quê? Oxigênio, beleza? Em geral, para você reconhecer um oxiácido, só é você perceber que na sua fórmula vai ter o H é o quê? Hidrogênio. Vai ter o oxigênio, né? E no meio aqui vai ter algum elemento, tá bom? Então, por isso que eu coloquei o tracinho aqui. Então, eu olhando isso aqui, eu já percebo isso aí, tá certo? Olha só, tem os ácidos de referência, os oxiácidos, né? De referência, na verdade, deixa eu colocar aqui, oxiácidos de referência, que vão ser mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que em geral esses 7 são os que são citados em questões de vestibular, de Enem, tá bom, gente? E eu vi em um site e depois eu estava olhando um vídeo, porque eu ia passar um vídeo gravado para vocês. Aí eu desisti e resolvi gravar, porque eu acho melhor vocês verem como eu vou cobrar, tá bom? E saberem também exatamente o que eu vou cobrar. E às vezes, num outro vídeo, tem um monte de coisa, ou tá muito resumido, ou então tem um monte de coisa que eu não vou cobrar, e aí algumas pessoas vão ficar tentando memorizar aquele monte de coisa, sendo que nem vai cair em prova nem nada. Deixa para quem quiser ampliar e estudar outras coisas, como curiosidade, ou a depender das provas que essa pessoa vai fazer. Mas as minhas eu gosto de estar, enfim, destacando aí o que é que eu vou cobrar para vocês, para não dificultar, porque às vezes a gente coloca muita coisa por causa de uma ou duas pessoas e a turma inteira acaba se prejudicando. Como eu dou aula para turma, então eu sempre tenho que pensar na turma inteira e não dar aula só para um ou para dois, né? Que fica querendo 1000 coisas que não tem necessidade. Vamos lá. Vocês me entenderam, né? Quem me conhece me entendeu. Só quem me conhece. Aí vamos lá. Olha só, aí eu vi uma coisa bem legal e bem interessante e engraçada. E aí eu peguei e coloquei aqui porque vocês podem ver por aí e aí quem não viu vai ver agora. Olha só. Para eu saber quais são esses ácidos de referência que sempre são citados, esses oxiácidos, aí tem um macetezinho que eu achei legal de um professor, esqueci o nome dele. Ele é conhecido, esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu falo depois. E aí ele colocou assim, eu não sei se foi ele que inventou, porque eu já vi em dois lugares diferentes, né? Então a gente nunca sabe quem inventa as coisas. Que para você saber, você tem que saber tanto a quantidade de hidrogênio quanto a quantidade de oxigênio, né? Desse oxiácido. E aí você precisa também saber qual é o elemento que vai estar aqui no meio. E aí, para poder memorizar, ele colocou a seguinte frase. Deixa eu pegar aqui o piloto para colocar. Aqui vai ser não como bolo claro. Não como bolo claro. Só pão sírio. Não tem pão sírio, gente? E aí, quais são os elementos que eu vou pegar? Deixa eu ver aqui. Qual é o piloto? Se bem que meu piloto não tá... Deixa eu ver se meu piloto preto tá legal aqui. Não tá, não. Ó, não, qual é o elemento que tá aqui? N, né? N é o quê? Nitrogênio. Ah, eu queria colocar de outra cor. Vou colocar de outra cor. Não, como, ó, o C ali, não como, bolo, vou pegar o B. Peraí que eu falo os elementos, viu, gente? Primeiro vamos nas frases. Não como bolo, claro, eu vou pegar o Cl, só eu vou pegar o S, pão eu vou pegar o P, e sírio eu vou pegar o SI. Tá?
Pronto, tenho todos os elementos aí. Ó a frase, não como bolo claro, só pão sírio. Vamos ver aqui, esse N é nitrogênio, carbono, quem for lembrando, vai falando aí também sozinho em casa. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício, tá? São esses elementos aqui, ó, esses elementos químicos, tá bom? E um outro macete que tem um professor. Ah, eu vou lembrar o nome desse professor. Quando eu lembrar, eu coloco no grupo, tá bom? Porque ele tem uns vídeos muito legais. Achei muito bom, bem didático mesmo. Eu só não coloquei ainda para vocês assistirem, porque ele fala várias outras coisas também, que não é o que a gente está focando agora. E aí poderia confundir vocês estarem estudando mil coisas, sendo que eu vou cobrar só uma parte. E aí eu achei muito legal também a questão da numeração, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio que vai ter, para poder memorizar, tá certo? Aí, com relação ao hidrogênio, é o seguinte, para eu saber a quantidade de hidrogênio, eu vou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Exatamente nessa ordem, a ordem da frase. Só que quando tem um, você não precisa colocar, então você apaga, tá bom? Se só tá aqui o H de hidrogênio, então eu não preciso numerar. Quando tem 2, 3, 4, aí a gente numera, tá bom? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aí o oxigênio, o que é que você vai fazer? Tudo vai ser um número só, e os três últimos que vai ser outro. Os três últimos vão ser 4. 4. Ai, meu Deus, espera aí. Então, são os três últimos. E todos os outros vão ser 3. 3. 3. 3. 3. Acertei? Acertei. Agora esse ponto e vírgula tá atrapalhando. Mas enfim, eu acho que deu para vocês entenderem. Vou colocar hidrogênio, vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, eu vou colocar tudo 3, mas aí eu vou pegar os três últimos e vou colocar 4. Só os três últimos. Pronto. Aqui são os ácidos de referência. Ó, esses daqui, ó. Ácidos de referência. Todos esses aqui. Aí, em geral, eles são citados e tudo. Aí, para você saber memorizar, só você ver aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. E aí, memoriza, tá certo? Precisa estar com essas fórmulas decoradas, esses números decorados, essas coisas decoradas? Não. Bruna, você vai cobrar isso? Não vou cobrar. Eu passei por curiosidade para vocês, porque eu achei bem legal e interessante essa forma de perceber, de memorizar. O que é que você precisa saber? Que os oxiácidos possuem oxigênio e que, em geral, para você poder descobrir um oxiácido, perceber se aquilo é um oxiácido ou não, você vai analisar aqui essa fórmula, vendo se tem o oxigênio, vendo se aqui está o hidrogênio, no meio tem algum outro elemento químico. Então, se em geral está assim, pode ver que todos são assim. É porque aqui eu coloquei sem numeração nenhuma e deixei o espaço vago do elemento, mas todos têm aqui ó, o hidrogênio e o oxigênio no final. Hidrogênio e oxigênio no final, e por aí vai. Então, vocês sabendo identificar, olhar, isso daqui eu sei que é hidrácido ou oxiácido. Ah, não, isso aqui eu sei que é um oxiácido, porque aqui é o oxigênio. Eu tô vendo que tá nesse formato aqui. Tá bom, gente? Então, assim, bem tranquilo. Não vou estar cobrando você saber quantos oxigênios tem que ter, quantos hidrogênios tem que ter. Isso não vai estar acontecendo. Eu passei aqui como uma curiosidade para vocês, tá? Vocês podem estar vendo por aí também depois. Vou dar um outro pausezinho para poder copiar aqui embaixo rapidinho para vocês. Só que para vocês é na mesma hora. Para mim é que eu vou pausar. Vamos lá, gente. Retomando aqui. Já modifiquei aqui o quadro. Olha só. A continuação aqui. A nomenclatura do oxiácido. Vamos lá. No hidrácido, a gente ia acrescentar o quê? O hídrico, né?
Agora, a gente vai pegar o nome daquele elemento químico central e acrescentar ICO, tá bom? Olha, eu dando espacinho aí para quem quer dar um pause para poder copiar essa parte aí, quem quiser, tá? Então, olha só, um exemplo aqui, vocês estão vendo o hidrogênio aqui, né? HClO3. Eu vou olhar isso aqui, vai ser um hidrácido ou um oxiácido? Do jeito que a gente está vendo aqui, né? Tendo a presença do oxigênio, eu já sei que é um oxiácido, não é um hidrácido, tá bom? E aí eu quero dar nome a ele. Como é o nome desse ácido aqui? Então, eu vou pegar, ó, qual é o elemento central? O cloro, né? De novo, o cloro. É bom porque vê a diferença. Eu tenho cloro aqui. E aí eu vou acrescentar o ICO. Para não ficar o O e o I, as duas vogais aqui juntas, eu vou apagar esse O e só vou acrescentar aqui o ICO. Ficou ácido clórico, tá certo? Ácido clórico. Se estiver falando só ácido clórico, é um hidrácido ou é um oxiácido? Ah, não, é um oxiácido. Por quê? Porque termina com ICO, tá bom? Ah, HClO3 vai ser um hidrácido ou um oxiácido? Você vai olhar, não, aqui ó, tem o hidrogênio, tem oxigênio, né, o elemento no meio e o oxigênio aqui. Então, eu já sei que é um oxiácido. Tá certo, gente? Então, as duas formas dá para você perceber. E aí, a questão da força, né? A gente viu lá a força dos hidrácidos, agora a gente vai ver a força dos oxiácidos. Com relação à força, eu vou pegar, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o número de oxigênio e vou diminuir menos o número de hidrogênio. Então, eu vou pegar aqui o número de oxigênio e vou diminuir pelo número de hidrogênio, ó, 3. Se aqui não tem nada, nenhum número aqui, é porque tem o quê? É porque tem 1, né? A gente viu isso já hoje. Então, eu vou pegar, diminuir e vou ver a força dele, tá certo? Gente, a partir de 2 já é forte. A grande maioria vai ser 2. Então, 3 é muito forte, 2 é forte. Quando chega em 1, já é moderado. Quando chega em 0, já é um ácido bem fraquinho, tá bom? Bem fraco. Então, um exemplo aqui. O ácido clórico vai ser um ácido forte ou vai ser um ácido fraco ou moderado? Como é que vai ser? Eu vou pegar o quê? Número de oxigênio, que aqui é o quê? 3. Menos o número de hidrogênio, que aqui é o quê? 1. 3 menos 1. 2, né? 2, eu venho para cá. 2 vai ser o quê? Forte. Então, o ácido clórico é um ácido forte, é um oxiácido forte. Tá certo? Então, é bem simplesinho. Aí tem uma exceção, né? Essa exceção é o ácido carbônico, ó, H2CO3, tá bom? Ó, C é o quê? Carbono. Então, eu peguei carbono, acrescentei ICO, ó, e ficou carbônico. Então, já entendi aqui o nome dele. H2CO3, eu pego 3, diminuo por 2, vai dar o quê? 3 menos 2, 1. A exceção é o quê? Esse meu 1 saiu feio, né? Para variar. Você já sabe mesmo. Ó, 3 menos 2, 1. 1 seria moderado. Só que aí é a única exceção que tem essa aí. O ácido carbônico, ele é fraco, tá? Todo o resto que der 1 é moderado. Mas é exceção aí o ácido carbônico. Aí ficou com uma observação aqui para vocês. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se eu tô esquecendo alguma coisa. Por enquanto, não. Então, o vídeo já está em quase 25 minutos, que aparentemente é pouco, mas é muito. Se a gente tivesse, por exemplo, no Google Meet, ao vivo, a gente praticamente ia gastar a aula inteira com esses 25 minutos aí de aula agora. Por quê? Porque aqui eu pauso para copiar no quadro, para retomar. Não tem a interrupção de vocês, eu mesma me interrompo, né? Então, se fosse a gente junto, ia ser essa aula aí mesmo, porque eu mesma ia continuar me interrompendo, vocês também, a gente conversando e
tendo as pausas para poder copiar, para poder apagar quadro, coisa do tipo, tá certo? Isso é para caso alguém, né? Sempre tem alguém que fica com essa dúvida, né? Como assim a professora fez um vídeo de 25, de 30 minutos, mas não tem que ser 50 minutos? É porque 50 minutos com todos vocês é de um jeito, né? 50 minutos só de aula equivale a quase 3 aulas, né? Umas 2 a 3 aulas, que é diferente o vídeo gravado sem interrupções, tá bom? Eu ia passar a atividade por aqui agora, mas eu não vou passar. Eu vou passar por áudio no WhatsApp. Aí eu vou explicar para vocês o que é que eu vou querer para o momento pesquisa, né? Esse momentinho que vocês já estão aí acostumados. É um momento de aula e um momento para estar pesquisando, fazendo as atividades. A gente, quando fechar isso daí, que fechar essas pesquisas que vocês me entregarem, já vai gerar uma nota para o que vocês me entregaram da aula passada e dessa, e também eu vou passar uma atividade, né, pelo Google Forms, também já valendo nota. Aí a gente fecha esse lado daí e vai dar continuidade, tá bom? Um abraço para vocês, um bom dia!